Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, nesta manhã. Eu venho aqui para estar compartilhando junto com os irmãos a palavra que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá no livro de Amós, que fala que naquele grande dia, muitos de nós vamos querer a presença do Senhor nas nossas vidas e não vamos poder. Vamos querer ouvir a palavra do Senhor e não vamos achar um crente para Deus usar para falar conosco. Eu quero que você medite muito nessa mensagem deste dia, ao qual Deus colocou no meu coração para estar trazendo para todos aqueles que até onde esse vídeo chegar. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 12 e 13 e 14 e o 11. E eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correção por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, Odá, e como é certo viver o caminho de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão. O que eu vejo nessa mensagem, meus amados queridos irmãos, nesta manhã, é que Deus aqui não está falando de fome nem de pão e nem de água, mas Jesus está falando de fome e sede da presença do Espírito Santo e sede da palavra, porque muitas vezes hoje Deus usa pessoas para falar comigo e com você, né? E muitas vezes a gente não dá crédito à palavra do Senhor. Muitas vezes Deus usa um profeta ou uma profeta do Senhor para trazer uma palavra, para dar um livramento a mim e a você. Mas nesta manhã eu quero deixar nesta mensagem que você venha meditar lá no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, 12, 13 e 14. Que você venha entender, aquele que tem Bíblia, que venha meditar e venha entender o que Deus quer falar nesta manhã. Então, quando Deus deu essa palavra para Amós, Deus sabia que aquele povo ali já não estava dando mais crédito à palavra do Senhor. Mas Deus, mesmo assim, misericordioso, Deus a todo momento levava Amós para pregoar o evangelho, como hoje não é diferente. Se eu estou hoje aqui na presença, foi porque eu ouvi falar do Senhor. Foi porque eu ouvi falar da palavra de Deus, ao qual Deus ele tem usado pessoas para dar livramento, tem usado pessoas para falar do Senhor. Então, Deus, está escrito aqui que quando chegar o grande dia final, muitos de nós não vamos ouvir mais a palavra. Já tem países que não podem mais pregoar o evangelho, não podem mais entrar com Bíblia. E com o Brasil, com o nosso país, com o nosso município, com nossa cidade, não vai ser diferente. Porque ainda hoje você pode evangelizar, mas hoje o comodismo está entrando em algumas igrejas. Hoje nós não podemos mais, não ouvimos mais falar em milagre, a gente não ouvimos mais coxa andar, cego ver, surdo ouvir, porque a palavra de Deus diz que Jesus falou que nós vamos fazer obras maiores do que a de Jesus. Jesus expulsou demônios, Jesus curou, Jesus libertou, e muitas vezes estamos apegados às bens materiais, coisas financeiras, né? Tem pessoas que estão apegadas a carro, estão apegadas a moto, estão apegadas a casa, estão apegadas a conta, mas Jesus que é aquele que verdadeiramente, porque a Bíblia diz que nós colheremos e comemos o melhor do fruto da terra. Mas primeiro, a Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15, está escrito: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há de, se alguém ama o mundo, o amor do meu Pai não está nele. Lá em Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor quando se pode achar, invocai quando está perto. Então, a Bíblia diz que Jesus nos dá vários respaldos, ao qual Jesus manda que a gente venha buscar primeiro os reinos dos céus, né?
Lá em Jeremias diz: buscai-me e me acharei quando me buscar de todo o coração. Então, às vezes, Deus ele quer fazer na minha e na sua vida, mas muitas vezes a gente não tem dado crédito à palavra do Senhor. Então, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para orar pela minha e pela sua vida, ao qual Deus dá um livramento de morte, ao qual Deus dá um livramento no casamento, dá um livramento na vida do filho. E muitas vezes a gente tem desvalorizado a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que vai ouvir essa mensagem hoje, ou amanhã, ou depois, que não desista do seu objetivo. Não desista da presença de Deus. Que não há nada melhor do que a presença. É melhor a gente estar na presença do que estar fora dela. E quantas pessoas têm pagado o preço pelas almas, ao qual se encontra um dia onde eu me encontrei, lá na vida do tráfico, na vida da droga, da prostituição, porque eu não tenho vergonha de dizer isso. Porque a Bíblia diz que quando eu aceitei a Jesus verdadeiramente, que todos os meus pecados que eu confessei diante de Deus foi jogado no mar do esquecimento. Então o Senhor ele não me olha mais como aquele velho homem, mas Deus me olha como um novo homem, e através do meu testemunho, através do meu exemplo, Jesus vai ver se eu estou verdadeiramente liberto e verdadeiramente eu estou na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos um exemplo diante do povo. Jesus, todo momento, ele era o exemplo no meio dos discípulos. Quando Jesus subiu ali ao monte para orar, Jesus disse aos discípulos: vigiai, que eu subirei ao monte para orar e descerei, e querei todo mundo aqui na vigilância. Mas só que Jesus sabia nele que quando ele voltasse, os discípulos, uns estariam dormindo, uns podiam estar despercebidos. E quando Jesus desceu do monte, estaria todos ali dormindo. E Jesus disse: se vocês não vigiarem nem um pouquinho de tempo. Então temos que estar sempre vigilantes, temos que estar sempre buscando a presença de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro os reinos dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu também quero deixar essa pequena mensagem a qual Deus colocou no meu coração, que eu escrevi. Devemos procurar nos aproximar de Deus, enquanto ainda podemos. Deus gosta de perdoar e restaurar, e Ele, porque nós abençoar, apagando nossos pecados, mas Ele só faz isso quando nos arrependemos. Então o Senhor, Ele só faz isso, nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, quando nós verdadeiramente se perdoamos. Então aqui a Bíblia está dizendo que naquele grande dia, o Senhor, Ele vai procurar os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Também a Bíblia é clara em dizer que naquele grande dia, nós vamos procurar a palavra que é a Bíblia do Senhor e não vamos poder achar. Então eu quero deixar nesse amanhã essa mensagem para a meditação de todos. Que vocês tenham um ótimo domingo, um ótimo dia. Para aqueles que são evangélicos, para aqueles que não são, para aqueles que estão afastados da presença de Deus, Que até onde venha chegar essa mensagem, que Deus venha falar fortemente ao teu coração. Fica com Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.